Salve galera, beleza? Maned na área, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos fazer a instalação do Arch Linux utilizando o script Arch install, beleza? Então eu estou utilizando uma VM aqui, vocês vão seguir o mesmo passo a passo para instalar na máquina de vocês, beleza? Então vamos lá. Arch install é o primeiro comando que a gente vai utilizar aqui para ele abrir o inicializador de instalação aqui para a gente, beleza? O legal é que eu estou fazendo teste de uma VM no Proxmox, mas vocês conseguem instalar aí em qualquer maquininha, beleza? Aqui é a linguagem, eu vou deixar em inglês, então a gente já pula essa primeira opção. Local também eu vou deixar do jeito que está aqui, beleza? Aqui é o layout do teclado, que você pode alterar, né? A linguagem local, você pode fazer essas configurações aqui, mas eu vou manter em inglês, tranquilo. Aqui são os repositórios e os mirrors que a gente vai utilizar. Eu vou selecionar a região aqui do Brasil. Vou manter a região do Brasil selecionada, dar um Enter. E beleza, aqui tem opções também de vocês colocarem repositórios opcionais, né? Então, vou colocar, por exemplo, o Multilib aqui, dar um Enter também, e a gente volta em Back. Na questão aqui de configuração do disco, nós vamos fazer o particionamento aqui automático. Se você estiver utilizando aí Dual Boot com Windows ou com outro sistema operacional, é interessante você fazer o particionamento manual para que ele não zere seu disco, né? Como aqui é uma VM, não tem nada, eu vou utilizar aqui, então ele vai utilizar todo o disco aqui para fazer o particionamento, beleza? Selecionei ali o disco, 80 GB, dei um Enter, vamos utilizar o padrão aqui BTRFS, vamos embora. Se a gente quer manter a estrutura, né, normal do BTRFS, sim, e não vou usar compressão de dados, beleza? Ok. Aqui a gente pode configurar também os snapshots, né, para a gente fazer essas cópias do sistema. Então, vou utilizar o time shift aqui, beleza. Back. Vamos manter a swap ativa usando o ZSTD. Bootloader, para a gente selecionar ali o sistema, né? Então, vamos utilizar o grub. Back. Kernels, geralmente deixo o Linux normal e coloco o LTS também. Não vou ficar dando muito detalhes aqui para o tutorial não ficar muito extenso, galera, mas depois dá para dar uma conferida na documentação para você ver qual que é a diferença. Tem diferença entre eles, beleza? Mas tranquilo aqui para a gente. Hostname, o nome da máquina, vou deixar como Arch Linux mesmo. Autenticação, vamos colocar aqui a senha de root. E vamos criar uma conta do usuário, né, do nosso usuário na máquina. Então, vamos colocar aqui site. Boa. Vamos colocar a senha. E se a gente vai dar permissão de sudo, né, permissão de superusuário para esse usuário padrão TechInside. Sim. Confirmar e sair. Beleza. Volta em back. Profile. A gente vai colocar aqui, dar um enter em type. Desktop, que é a nossa opção aqui, né, que a gente quer utilizar. E aqui você tem vários desktop environment, né, galera? Então, você pode selecionar aqui o que combina melhor com você. É como se fosse ali a área de trabalho, né, o sistema de maneira visual que você vai querer utilizar, né? Então, tem vários aqui. Tem o Budgie, Cinnamon, Cosmic, Deepin, Gnome, Hyperland, que eu já fiz um teste com uma distro aqui muito bacana, que utilizava o Hyperland. Testei também o Niri junto com o CashOS, tem um vídeo aqui no canal sensacional, o Niri, muito bom, acho bem legal essa interface aí, galera, para vocês utilizarem. XFCE que eu gosto muito também do Gnome, que é a minha preferida, né? E tem o Mate também, que é excelente, mas a gente vai de KDE Plasma aqui, beleza? Dá um Enter. A gente vai colocar aqui o Plasma Meta, que ele vai selecionar os pacotes que vão ser instalados ali junto com o sistema, né? Muito bom. E aqui nós vamos seguir para Graphics Driver. Eu vou colocar aqui todos open source, né? Mas você pode selecionar aqui se você tem uma placa AMD, ATI, se você tem Intel, NVIDIA, né? Ou está virtualizando através do VirtualBox. Então, eu vou deixar aqui todos open source, beleza? O Glitter,
é aquele gerenciador de login ali, né? Quando a gente inicializa o sistema, que ele vai pedir o nome do usuário, a senha. Então a gente vai selecionar um greeter ali para colocar junto com o sistema, né? Então a gente pode selecionar isso, é bem legal. Eu vou colocar o Plasma. Então depende da interface que você está utilizando, você pode escolher um greeter diferente. Não precisa ser, por exemplo, eu estou colocando KDE, eu vou utilizar o Plasma, né? Você pode colocar outro, mas aqui a gente vai de Plasma também. Back, Applications. Bluetooth, não tem áudio. Você pode colocar aí o PipeWire ou Pulse Audio, eu vou de Pulse Audio. Serviço de impressora não precisa. Firewall, UFW. E fonte, se você quiser colocar alguma fonte adicional no sistema, no nosso caso aqui não. Network Configuration, a gente pode fazer a configuração manual, né? Ou pode copiar as configurações da ISO. Às vezes, se você copiando daqui, depois você loga no sistema e às vezes ele dá um probleminha, então sugiro que faça a configuração manual, né? No nosso caso aqui, vamos adicionar a interface, ele já detectou a interface aqui da VM, no seu caso ele também vai pegar. E aí a gente tem duas opções aqui, DHCP ou IP estático, né? DHCP, o roteador, ele vai fornecer esse IP para você, que é o padrão, né? Então você conecta na rede, o roteador te dá um endereço IP para sua máquina, para o seu dispositivo. E o IP estático é aquele IP que você define manualmente, né? Por exemplo, 192, 168 e assim por diante. No nosso caso, DHCP. Tá tudo certinho, confirma e sai. Pacman, para a gente deixar aquelas cores no Pacman, né? No gerenciador de arquivos padrão. Então a gente consegue ter os resultados ali de maneira colorida no terminal. Se vocês quiserem adicionar outros pacotes também é possível, então isso é muito legal, porque o sistema vem bem chutinho, galera. Cara, esse sistema é muito louco, porque você monta da maneira que você quer. Basicamente, todas as distros Linux você pode fazer isso, né? Mas é um sistema praticamente anti-bloatware, galera. Não é que nem como o Windows, que vem com um monte de jogo, um monte de aplicativo que você não pediu para vir, mas vem ali te enchendo o saco, né? Consumindo espaço em disco e tudo mais. Por menor que seja, né, galera? Com o disco, as memórias todas caras ultimamente, não dá pra gente ficar desperdiçando espaço com besteira, né? Então, quanto mais polido o sistema for, melhor, né? Aí, no nosso caso, para você pesquisar, para fazer o filtro, aqui embaixo vocês podem ver que tem um barra filter. Você dá um barra aí, coloca, por exemplo, o Firefox. Aí a gente marca ali o Firefox. Ele já vai fazer a instalação para a gente do Firefox. Eu só geralmente coloco o navegador. Também dá para fazer isso depois que o sistema foi instalado normalmente, né? Isso daí tranquilo. Time Zone também não vou mudar agora. E aqui também tem a sincronização automática com o servidor de horário, tranquilo. Você pode salvar essas configurações e instalar. No nosso caso aqui, instalar. Yes. E ele vai começar o processo de instalação, galera. Então, esse script facilita muito a instalação do sistema, né? Porque se você for fazer passo a passo, é uma instalação meio chatinha para se fazer. Isso me lembra quando eu comecei a utilizar Linux lá em 2004 e eu não tinha internet em casa e aí eu comprava aquelas revistas, né, Linux Magazine, e vinha várias distros, e uma vez eu peguei um Slackware lá, eu não lembro se era o 8.1 ou 9, alguma coisa nesse sentido, e, cara, me matei para instalar, foi difícil, quebrei a cabeça pra caramba, não tinha net em casa, a gente tinha que ir lá na Lan House salvar um TXT no pendrive ou copiar, né? Eu tinha um CD-RW na época, eu ficava gravando e regravando as coisas. Aí, às vezes, eu ia na Lan House e baixava lá os tutoriais, um monte de documentação, aí gravava no CD-RW, levava para casa e ficava quebrando a cabeça para instalar. Demorou muito tempo eu consegui instalar o Slackware na máquina, mas, nossa, dureza, galera, dureza. E aí eu falei, na época eu pensava assim, por que tem que ser tão difícil assim, né? Mas agora, graças a Deus, que a gente tem um monte de distros. Naquela época tinha também, mas hoje tem muito mais, né? E distros que estão mais fáceis para serem instaladas, né? E isso facilita a entrada, né, de novos usuários nos sistemas Linux. Isso é muito bacana, vem ficando cada vez mais fácil, abre aspas, assim, né, galera? Porque quem começou pelo Linux não vai ter essa dificuldade, né? Mas partindo do princípio que a maioria das pessoas tem um primeiro contato com Windows, né? Na maioria dos casos, então, isso ajuda muito, né? Ter essas distros com instaladores mais simples, né?
para deixar o negócio mais redondinho possível. Se você estiver gostando do vídeo, galera, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe aí, dá uma moral para que o canal continue crescendo, para que eu continue trazendo mais assuntos a respeito disso, né, para vocês. Enquanto está instalando aqui, galera, bem tranquilinho, né? A instalação é rápida, não demora muito, vocês vão ver. Vamos dar uma olhada aqui, ó, que eu tô com o Proxmox instalado aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como tá. Eu precisei utilizar umas memórias, né? Então agora ele tá com 16 GB de memória, DDR4 normal, não estou usando ECC aqui. Tem dois Xeons 2697 V3, 28 núcleos e 56 threads, galera, aí, ó. Proxmox instaladinho, daorinha, configurado, bacaninha. Tô subindo as VMs aí para trazer mais vídeos para vocês, beleza? E tem uma playlist completa aqui no canal, com detalhes de instalação, configuração, até utilizamos aqui uma maquininha com Windows 10 fazendo GPU pass-through para a gente jogar dentro da máquina virtual utilizando a placa de vídeo que está no servidor, né? Então tem muito conteúdo bacana aqui no canal, depois vocês deem uma olhada, vou deixar aí no comentário aí a playlist do Proxmox aí para vocês darem uma olhada, beleza? Então nosso servidorzinho está rodando e eu subi essa VM do Arch Linux, né, dentro do nosso server. Então facilita muito, né? Porque quando você tem máquina física, você precisa ficar fazendo esse processo várias vezes, né? E com as VMs você pode tirar uma cópia, né? Então acabei de instalar aqui, depois eu vou fazer um tutorial, sei lá. Eu vou começar a mexer no sistema. Quebrou, eu consigo fazer um backup, né? Da imagem da VM, antes da gente começar a mexer, eu já tiro uma cópia dela e deixo guardadinha lá, né, o snapshot. Se eu precisar, eu consigo restaurar, se eu quebrar o sistema, ou se quiser duplicar, né, criar uma outra instância baseada naquela primeira, então a gente consegue fazer várias coisinhas legais assim com o servidor, né, e trabalhando com máquina virtual que facilita o dia a dia. Então aqui terminou, galera, bem tranquilo, né? Vamos aqui, ó, rebootar o sistema. Antes de rebootar o sistema, eu já vou fazer o seguinte. Vamos reiniciar aqui. Deixa eu ver se ele vai iniciar direto ou se ele vai passar de novo no CD-ROM, né? Ah, já iniciou aqui no sistema. Beleza. Bem tranquilo, né? A instalação não demora muito. Eu gosto bastante do Arc, embora o pessoal fale que é um pouco difícil, é um sistema um pouco mais complexo. Eu acredito que hoje, com as documentações disponíveis, aí melhorou muito, né? Então o sistema ficou muito mais tranquilo, né, galera? Então dá para você utilizar aí com bastante tranquilidade. E a vantagem é porque ele é um sistema muito enxuto e muito estável, galera. Nas máquinas que eu utilizei ele aqui durante um período, muito tranquilo, sem problemas. Tudo que eu instalava, né, ou testes que eu fazia, a máquina correspondia muito bem e não ficava aquele negócio, o sistema carregado, né, pouco consumo de RAM. Aí, ó, já entramos aqui, colocar a senha. Olha que legal. Vou esperar carregar aqui. A máquina virtual eu não coloquei, assim, eu coloquei, se eu não me engano, 10 cores, só que eu não coloquei, não fiz o GPU pass-through, né, para a máquina virtual ter acesso direto à placa de vídeo, né? Então, por isso que vocês vão ver que algumas animações, assim, ainda estão um pouquinho mais lentinhas e tudo mais, porque eu não estou utilizando a placa gráfica. Agora, quando você tem uma placa gráfica dedicada, galera, aí é sensacional, porque fica muito mais fluido, né? O sistema, as animações, muito bacana. Esse é o nosso Arch Linux carregando, ó, as opções. Eu deixei o sistema todo em inglês, né? Para mim não tem diferença, já estou acostumado a usar assim. Finish. Olha que da hora. Tá aí, galera. Arch Linux instalado. Não demorou, né? Foi bem tranquila a instalação. Ó, funcionando perfeitamente. É um sistema extremamente enxuto, né? Vocês veem que ele vem com pouquíssima coisa, né? De fora, assim. Ele vem com o básico do básico mesmo. Não vem praticamente com quase nada, assim, de fora. E isso é muito bom porque permite, né, que você tenha aí um sistema bastante fluido, bastante interessante. Beleza, galera? Depois vocês podem entrar aqui na loja para fazer a instalação dos demais apps. Vocês podem fazer a instalação também via terminal, né? Então aí tem várias formas
de vocês instalarem, né, continuarem utilizando o sistema, e depois eu posso trazer mais vídeos a respeito, mais aprofundado como instalar, pós-configuração, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, hypem e até mais, galera! Tamo juntos!